canal Mystic Falls. Olá, moradores de Mystic Falls, tudo bem com vocês, galera? Eu estou ótimo e para você que não me conhece, meu nome é Lucas Góes e esse é o canal Mystic Falls, que é um canal exclusivo das séries Diário de Vampiro, Os Originais e também de Legacies. Então, se você gosta do meu trabalho, dá like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Você pode ser membro aqui do canal também para receber alguns benefícios, assim como o selo de fidelidade na frente do seu nome, que é o corvinho do Daemon, que vai mudando de cor ao decorrer dos meses. Quando a gente voltar a gravar Prisioneiros do Sol, você vai receber conteúdos exclusivos, assim como eu postei para quem já é membro, tá? Quem é membro, se for lá na aba da comunidade, tem vários posts e vídeos exclusivos dos bastidores das gravações da nossa websérie, tá? Que eu deixei disponibilizado lá, além de receber vídeos antecipados. Sempre sai primeiro para os membros e depois eu coloco aqui para todo mundo. Então você pode ser membro aqui do canal. E me siga lá no Instagram, que é Lucas Góes Oficial, Lucas com K, Góes com E. E eu estou curtindo as fotos da galera que está me seguindo no Instagram. Então, Lucas Góes Oficial, me siga por lá. Nesse vídeo de hoje, galera, vamos falar o seguinte: por que que mataram o Stefan Salvatore? Por que que tiraram ele daquele final de TVD? Além disso, o próprio Paul Wesley, em entrevista, revelou o porquê que aconteceu tudo isso e também qual seria o final ideal e perfeito para ele. Para você que assistiu a última live, o último vídeo que saiu no canal, se você não assistiu, vai aparecer o card aqui em cima. Eu falei sobre esse final. Se a Nina não tivesse saído, será que influenciaria e mudaria esse final? E agora a gente vai falar voltado e focado um pouco para o Stefan e a entrevista do próprio Paul Wesley. Para não enrolar muito, para não ficar muito longo, vamos logo para a matéria, vamos falar sobre isso, beleza? Seguinte, eu trouxe aqui para vocês uma excelente matéria, né, do site Observatório do Cinema, tá? É um site da UOL, ele sempre traz algumas coisinhas de TVD e a gente vai dar essa referência aqui para vocês. Por que Diário de Vampiro matou o Stefan? Veja o real motivo. Eu já trouxe essa informação para vocês antes, então tem muita coisa legal, mas aqui eles trouxeram um outro lado dessa história, então teve até algumas divergências que a gente vai falar daqui a pouquinho. Diário de Vampiro foi uma série de sucesso que permaneceu no ar na TV norte-americana por 8 temporadas. O fim chegou em 2017. No encerramento, os fãs ficaram chocados com a morte de Stefan, interpretado por Paul Wesley. Até hoje, muitos espectadores ficaram confusos com o motivo da série ter escolhido matar o Stefan, já que era um personagem muito querido, né? Apesar de ter gente que não gosta do Stefan, né? A gente viu isso no vídeo anterior. Por que morreu? A ideia de matar o personagem veio do próprio Wesley. O ator achou que esse era um fim mais apropriado para esse arco em particular. Wesley acreditava que a morte era o karma necessário para Stefan, que vinha se transformando num sujeito cada vez mais perigoso, né? O lado do Stefan ser a humanidade, quando ele vira o estripador, por aí vai. Vamos lá. O lado sombrio de Stefan, aliás, também foi ideia do Paul Wesley, portanto, o ator sabia melhor do que ninguém que a redenção só viria para ele através da morte. No entanto, Wesley explicou ainda que também gostaria que Daemon e a Summerhold tivessem morrido, que Helena Nina Dobrev pudesse continuar vivendo com uma louça limpa, né? Sem nenhuma memória daquelas experiências traumatizantes. Essa ideia, porém, os produtores de Diário de Vampiro não aprovaram. Assim, somente Stefan acabou morrendo. No Brasil, o Diário de Vampiro está disponível na Globoplay. De acordo com o que esse site apurou, essa ideia da morte de Stefan foi do próprio Paul Wesley. Beleza. Eu já tinha trago essa informação para vocês antes, mas informações diferentes. Por exemplo, que ele só soube que o Stefan ia morrer pouco tempo antes de começarem as gravações. Então eu acredito que aconteceu o seguinte: ele teve essa ideia, essa seria parte do final que ele queria, né, que Paul Wesley queria. Só que aí ele passa essa ideia para os diretores, para os produtores. Eles avaliam e depois, quando passa o roteiro, que o ator realmente vai saber se vai acontecer ou não. O que vai acontecer no final? Não dependia do Paul Wesley, ele deu uma ideia. É os produtores quem escreve ali, quem faz ali, que escolhe se vai acontecer ou não. Assim em Prisioneiros do Sol, por exemplo. Às vezes um ator chega para mim e fala: Lucas, eu acho que se a gente fizer isso, isso, aquilo, outro, vai ser legal. Não quer dizer que eu vou fazer isso. Eu já tenho uma ideia própria do que eu quero fazer, mas nada impede de eu pegar a ideia de que ele me deu e acrescentar dentro do meu roteiro. Essas informações são com base nesse site que eu estou trazendo para vocês agora, que falou que a ideia foi dele,
e em base também ao que eu já tinha trago para vocês antes, de que ele ficou sabendo da morte do Stefan pouco tempo antes das gravações, né? Ele ficou sabendo que eles realmente iriam fazer esse final, essa morte. O Stefan ser um estripador, o próprio Paul Wesley já confirmou isso em algumas entrevistas. Ele gostava muito de fazer o Stefan do mal, o Stefan estripador, esse lado sombrio do Stefan. Agora eles estão confirmando aqui que essa ideia foi dele também. Eu sabia que ele gostava, não sabia que a ideia tinha partido dele, mas eu não duvido. Em várias entrevistas, Comic Con e tudo mais, o Wesley sempre falou isso. Eu gosto desse lado obscuro do Stefan, eu gosto de trazer isso. Ele era bom porque ele era muito bonzinho. Tanto que o próprio Paul Wesley fez o teste para interpretar o Damon. Eu já tinha falado para vocês antes. Ele fez o teste para ser o Damon porque ele gosta de papel assim. Ele gravou no Stefan quando estava matando todo mundo, tanto quando ele estava sem a humanidade, virou estripador, tanto lá na frente quando ele ficou sem a humanidade de novo. Então ele gosta de interpretar, e a gente via que as cenas em que o Stefan era estripador eram muito macabras. Você via gente sem cabeça, você via muito sangue, então tudo que envolve o Paul Wesley tem isso. Não é à toa que lá em Legacy, episódio em que o MD vira o suposto estripador, eles começam a usar muitas referências do Stefan, começa a ser um pouco macabra que ele acaba atacando o Lando, ele mata o Lando, o MD. Então quem dirigiu esse episódio foi o próprio Paul Wesley, então ele gosta disso ali. Se ele escrevesse, se ele pudesse ter mais liberdade para criar o Stefan, eu acho que o Stefan seria muito mais macabro do que foi ao decorrer dessa história. Paul Wesley também em entrevista falou qual seria o final perfeito para ele. E a gente vai ver isso agora. Olha só. Paul Wesley revela a mudança dramática que faria no final de Diário de Vampiro. Que fala que a Nina deixou a série e depois ela volta no final para se despedir, né? Beleza. Helena não só acaba com o irmão de Stefan, no caso o Damon, mas ele também morre, no caso o Stefan. Stefan sacrifica sua vida para salvar Mystic Falls de ser destruída pelo fogo do inferno. E embora Stefan tenha morrido, ele se reúne com a melhor amiga Lexi, então ele meio que consegue um final feliz, ele consegue encontrar a paz. Wesley recentemente compartilhou seus pensamentos sobre o final da temporada. Ele já tinha falado um pouco sobre isso um tempo atrás, agora ele volta a falar novamente. Além disso, ele revelou o que teria feito diferente se escrevesse o último episódio. Foi o que eu falei, se desse liberdade para ele, ele ia fazer diferente. Vamos lá, mudanças que teria feito. Wesley compartilhou que ele dirigiu seu personagem Diário de Vampiro para o lado sombrio, quando viu o Stefan como um cara legal demais. Então ele começou a dar a ideia de deixar um lado obscuro do Stefan. Em Diário de Vampiro, eu estava interpretando um mocinho. Ele lembrou, né, no episódio em que ele fez lá e tudo mais, que o Stefan era bonzinho demais e por aí vai. Eu senti como se estivesse começando a ser um pouco confuso, como o bom irmão. Eu realmente tentei o meu melhor para influenciá-lo, para me permitir ser o cara mau. Eles fizeram isso acontecer na terceira temporada. Eu me transformei no estripador e senti que isso era uma grande parte do meu trabalho. Antes da terceira temporada, o Stefan já tinha mostrado um pouco do seu lado estripador, mas realmente ele mostrou que ele poderia ser do mal na terceira temporada. Que ele se afasta, né? O Damon e a Helena vai atrás dele. E aí ele mata aquela namorada jornalista do Damon de uma forma fria. Ele matou várias pessoas quando ele estava junto com o Klaus. Então ele mostra realmente o seu verdadeiro lado obscuro nessa terceira temporada. A partir dali, vamos lá. Enquanto Wesley conseguiu direcionar os roteiristas para o heredo do estripador, ele teria feito uma grande mudança no final da série. Vamos lá. Sinceramente, acho que os dois irmãos deveriam ter morrido, ele compartilhou. Eu teria gostado se nós dois morrêssemos e que Helena, a garota no final do seriado, tivesse toda a sua memória apagada e ela passava a viver uma vida normal e esquecia que existíamos. Eu acho que teria sido legal. Essa foi a opinião do Paul Wesley. Um final semelhante a esse chegou a ser cogitado dentro da série. Se você pegar vídeos anteriores aqui do canal lá atrás, eu já tinha trago isso para vocês uma vez. Quando eles estavam ainda em produção na segunda temporada da série, lá atrás, a Julie Plec disse que fez uma reunião com o Kevin e eles começaram a discutir como que seria o final. Aquela coisa, né? Tô lá num restaurante, tô num shopping, tô em algum lugar, numa mesa e tal, e aí eu começo a conversar sobre o final possível da série. E aí eles chegaram em um possível final, que o Damon e Steph iria morrer, a Helena iria se casar com o Matt.
Aí eu não sei se ela ia esquecer os dois e ia casar com o Matt. Um negócio assim. É claro que eles estavam ainda na segunda temporada, gente. Era muito cedo ainda, muita coisa tinha pra acontecer, né? E essa era uma impossível ideia que veio na mente deles. Teve a possibilidade também da Helena, tipo, acordar e tudo isso ter sido um sonho. Ela estava em coma devido ao acidente que ela teve com os pais dela e ela acordou e nada foi real. Na minha opinião, eu acho que seria muito diferente do que foi os livros, por exemplo, se a Helena acordasse e nada fosse real, ou se simplesmente ela perdesse a memória, esquecesse do Damon e do Stefan. Eu acho que algumas coisas não iam fazer sentido, por isso que eles não optaram por essa opção. Essa foi uma ideia do Paul Wesley e eu acho que muita gente não iria aprovar, né? O final da série foi confuso, mas eu acho que se a Helena tivesse perdido a memória dos dois e se casasse com o Matt, eu acho que os fãs iam enlouquecer mais do que enlouqueceu nesse final confuso que foi. Então a gente não pode reclamar muito desse final, porque poderia ser pior. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessas fontes que eu trouxe aqui para vocês. Vou deixar na descrição também link para você ler o meu livro de graça que está disponível na internet, Senhor do Tempo, com o protagonista que é o Paul Wesley e a Candice King. Tem o Wilson Mihoda e também tem a Nina no meu livro Senhor do Tempo. Algumas pessoas já leram. Ela comenta aqui quem já leu o livro pra galera saber se é bom ou se não é. Tem aqui embaixo também o link para você baixar e ouvir as minhas músicas, beleza? Que está disponível de graça também para você ouvir, para você baixar. E tem link aqui também de alguns sites onde fizeram matérias sobre mim e sobre Prisioneiros do Sol para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Me siga no Instagram, se inscreva no canal, ative o sininho, comente o que você achou aqui e seja membro do canal Mystic Falls. Até o próximo vídeo, um beijo para você, fica com Deus e tchau, tchau. Canal Mystic Falls.